Witch Online capítulo 431 Duelo de Oliveira e Isaac. O dia seguinte, Isaac rolou na cama antes de se levantar energicamente. Então ele fez suas atividades matinais habituais, tomar banho, escovar os dentes e trocar de roupa. Depois disso, ele pegou um aspirador de pó do armário e limpou todo o quarto. Isso levou várias horas e, embora pudesse ter pedido a um criado para fazer isso, não queria que ninguém entrasse em seu quarto. Especialmente porque havia certos tecidos escondidos em seu guarda-roupa. O manto do grande sacerdote. Aquele que dá ao usuário uma força quase divina. Depois que Isaac pisou no aspirador e o zumbido eterno parou, ele o devolveu ao armário e limpou os caixilhos das janelas com um pano encharcado. Isaac. Um grito rígido veio do andar de baixo. Isaac parou a limpeza e jogou o pano de volta no tambor de limpeza. Então, ele saiu de seu quarto e desceu as escadas. Logo, ele estava descendo o último par de escadas e já podia ver a porta da frente. No entanto, naquele momento, seus pés pararam como se ele tivesse se deparado com uma parede impenetrável. Entre sua mãe e seu pai havia uma pessoa que ele nunca mais queria ver. Oliver, com seu sorriso genial, apertou a mão de seu pai. Sua boca continuou se movendo para cima e para baixo, e Maxwell assentiu com o canto dos lábios levemente curvado. Isaac, olha quem veio visitar. Sua mãe, Isabela, fez sinal para Isaac se aproximar. No entanto, ele não se moveu um centímetro da escada. Seu rosto lentamente passou de chocado para frio. Olá, irmão. O sorriso de Oliver esticou o canto de seus lábios para cima. Os lábios de Isaac se contraíram até que um sorriso um tanto forçado foi visto em seu rosto bonito. Oliver, que surpresa agradável. Eu estava por perto e decidi visitar o meu melhor. O rosto de Oliver ficou levemente esverdeado como se estivesse prestes a vomitar quando ele finalmente pronunciou as últimas palavras. Amigo. Isabela e Maxwell não pareciam notar nada de estranho na maneira como agiam. Eles voltaram para a sala de estar para permitir que os dois jovens se encontrassem. O rosto de Isaac instantaneamente ficou gelado, e o sorriso de Oliver se alargou ainda mais. Bem, melhor amigo. Isaac mostrou um sorriso inocente, mas seus olhos mostraram ondas infinitas de raiva. Vamos para o meu quarto. Claro. Todo o rosto de Oliver se contorceu. Eles subiram as escadas lentamente. Seus passos fracos ecoaram nos corredores vazios. Depois de chegar ao quarto e último andar, Isaac abriu a porta de seu quarto e entrou, seguido de perto por Oliver. Oliver agarrou a maçaneta e fechou a porta lentamente. Uma vez que a fechadura fez um som suave, instantaneamente, uma mão rápida se moveu pelo ar, agarrou o colar de aparência cara de Oliver e o jogou contra a parede. Bom. Hugo. As costas de Oliver bateram contra o canto da estante, e uma leve pontada de dor deixou sua boca. No entanto, então sua língua lambeu seus lábios secos, um sorriso rastejando de volta em seus lábios. Acalme-se. Ele colocou a mão no peito de Isaac e calmamente o empurrou um passo para trás. Oliver casualmente tirou a poeira de seus braços e perguntou com um tom de riso: onde está a força que você usou para quebrar o braço do meu amigo? Você usou alguns esteroides, Por que você está aqui? Isaac perguntou com os dentes rangendo um contra o outro. O sangue estava fervendo dentro dele, e seu rosto pálido mudou de tom com o tom de vermelhidão se espalhando por suas bochechas. Vim fazer uma proposta. Oliver disse enquanto soltava uma risadinha. Ele casualmente passou por Isaac, roçando seu ombro, e olhou ao redor da sala sem nenhuma preocupação no mundo. Proposição? O olhar de Isaac seguiu Oliver. Você vs. Eu. Oliver parou antes de chegar à cama. Vamos decidir isso como nos bons velhos tempos quando nós brigamos por quem ficaria com o último pedaço de bolo. Isaac continuou em silêncio. Havia uma sensação de coceira na parte de trás de seu crânio, e ele imediatamente soube que algo estava se escondendo atrás daquela fachada calma que Oliver exibia. Algo maligno. Hoje à noite. No prédio da Ignshall. Todo o prédio será nosso campo de batalha. Podemos nos esconder, usar truques e maneiras astutas de tentar derrotar uns aos outros. O que você diz? Oliver abriu os braços e soltou um suspiro quente. É isso que você quer, certo? Sim. Isso é exatamente o que eu quero. Isaac abriu a porta e apontou. Eu estarei lá, agora, saia. Oliver sorriu gentilmente e saiu da sala enquanto cantarolava um tom alegre. Então,
A porta se fechou e seus passos ficaram distantes. Depois que os passos chegaram às escadas, Isaac atravessou a sala, vasculhou as gavetas e logo encontrou o pendrive. Ele o colocou no laptop e viu seu vídeo editado aparecendo na tela. Ele rapidamente foi para o site do Video King enquanto seu coração batia forte e sua mão tremia. Então, ele pressionou publicar, mas antes disso, ele também colocou um cronômetro. O vídeo seria publicado por volta da meia-noite. Você acha que pode me enganar para entrar na sua armadilha? Você nunca foi o cara mais brilhante da sala. Isaac bufou e navegou pela internet. Esse era apenas um dos planos de backup que ele tinha. Depois da briga de rua, ele não ficou parado, sem fazer nada além de administrar a loja. Não. A quantidade de planos de backup que ele tinha não podia ser contada com duas mãos. Enquanto seus dedos dançavam no teclado, Isaac escrevia vários ensaios de 100 palavras endereçados a estações de notícias próximas. Ele também adicionou arquivo de vídeo a cada e-mail. Então, ele pressionou enviar. Porque ele tinha certeza de que a Neustation divulgaria as notícias de Oliver e seus amigos. Era bastante simples. Isaac era popular, extremamente popular. Ser o segundo filho da família Whitelaw lhe trouxe muito status. Como ele só enviava os arquivos para as estações de notícias Snowstar, eles certamente reagiriam de uma forma ou de outra. A família Whitelaw era altamente respeitada. Como o incidente de Isaac foi coberto por seus pais porque Isaac queria, ele não queria drama desnecessário em sua vida. Caso contrário, as estações de notícias teriam repetido seu incidente nas próximas semanas. A quantidade de status que sua família tinha era imensa. Agora, sabendo que o filho da família Whitelaw que quase foi assassinado por seus colegas de classe, isso também era uma notícia grande o suficiente para se espalhar por todo o Interland, talvez até cruzar o lago e alcançar outros continentes. Assim que Isaac enviou o último e-mail, ele fechou o laptop e sorriu. Amanhã, todo o jornal vai mostrar o vídeo. Eu poderia ter feito isso há muito tempo, mas também tenho meu próprio orgulho. O orgulho é uma coisa estranha, e faz as pessoas fazerem coisas tolas. Mas, eu quero lutar contra Oliver. Ele não vai lutar de forma justa, mas eu também não. Isaac foi até seu guarda-roupa e abriu as portas. Atrás de seus ternos extravagantes, um lindo casaco roxo estava pendurado no cabide. O manto do grande sacerdote. E minha arma secreta. Witch Online capítulo 432 A batalha final. 1. O céu estava velado em intermináveis camadas de escuridão. As nuvens estavam dispersas pelo céu escuro, e uma lua acinzentada em forma de crescente pairava sobre ela. As ruas de Snowstar estavam banhadas em luz suave vinda dos postes de luz. Um som distante de carros ecoou, e o som de passos desaparecendo reverberou perto dos portões da Show of Snowstar. À medida que o som se tornava cada vez mais silencioso, uma figura vestida de túnica saiu das sombras de um beco próximo. Mechas de cabelo branco apareciam sob o capuz, e um rosto muito delicado estava envolto em uma leve obscuridade. Isaac observou enquanto os pedestres passavam lentamente pelos portões da escola. Eles não pareciam notar nada fora do comum, mas ele notou. A porta da frente da escola teve suas janelas quebradas. Como se alguém tivesse jogado uma pedra no vidro e usado o buraco na janela para deslizar a mão para dentro e abrir a porta. As janelas de vidro revelavam o interior sombrio da escola que estava envolto em escuridão. Independentemente disso, parecia que nada estava acontecendo lá dentro. Isaac acreditava que Oliver estava lá dentro, possivelmente com seus amigos. Não havia dúvida de que estavam vigiando o portão. Ele olhou rapidamente para a esquerda e para a direita, verificando se algum carro ou pedestre vinha em sua direção. A rua estava vazia, exceto pelas figuras distantes que passavam pela rua da escola. Depois de não ver ninguém chegando, Isaac atravessou a estrada e parou ao lado do muro de concreto. Então, ele colocou as mãos contra a parede e murmurou algo baixinho. Ação milagrosa do grande sacerdote. Buraco do tamanho de um homem. Rachadura. Uma rachadura circular apareceu na parede e logo um buraco do tamanho de um homem apareceu na frente de Isaac. Ele rastejou por ela e se levantou depois de entrar nas instalações da escola. Então, depois de endireitar as costas, ele novamente juntou as mãos e murmurou. Ação milagrosa do grande sacerdote. Fixar. Levou apenas alguns minutos para o pó de concreto preencher o buraco anterior, e eles se conectaram como peças coladas.
Depois de um curto período de tempo, o buraco foi finalmente selado. Isaac se agachou e sentiu as pilhas de neve macia sob seu joelho. Sua localização atual era no lado sudoeste da escola, cercada por árvores cheias de neve. Era uma pequena floresta pouco utilizada pelos estudantes, exceto aqueles que vão para lá para passar algum tempo a sós com seus amigos ou amantes. Isaac bateu o dedo contra a árvore e tentou ver qualquer sinal de movimento perto da escola. Não havia nenhum. Era como se a escola inteira estivesse abandonada. Um pequeno broto de sentimento ruim apareceu no coração de Isaac. No entanto, ele não planejava se acovardar tão cedo. Então, ele novamente juntou as mãos e olhou para as câmeras que estavam filmando todo o pátio da escola. Com uma respiração profunda, suas pálpebras se fecharam e seus lábios se moveram para cima e para baixo. Ação milagrosa do grande sacerdote. Destruir. Rachadura. A tela da câmera rachou e sua concha rachou completamente. Era como se uma mão invisível agarrasse e apertasse com força. Isaac rapidamente saiu da floresta e correu direto para a entrada lateral. Lá dentro, ele fez outra oração para deixar os corredores ainda mais escuros para que apenas ele pudesse ver com sua visão anormalmente boa. Após o feitiço, Isaac apertou o peito com a mão direita, arfando avidamente. A exaustão e a dor de usar os feitiços sem uma grande reserva de mana começaram a afetá-lo. Rachadura. Então, Isaac quebrou a pequena janela da porta, enfiou a mão e girou a maçaneta por dentro. Quando a porta se abriu, Isaac puxou a mão para trás e abriu a porta. Então, ele correu para dentro enquanto seus olhos examinavam todo o corredor. Não havia ninguém à espreita. Uma carranca encontrou seu caminho em seu rosto. Então, ele virou à esquerda, disparou a escada acima e chegou ao corredor do segundo andar. Também estava vazio. Ele só podia ouvir sua respiração áspera e o som fraco dos motores dos carros zumbindo nas ruas. Hoje, as janelas foram subitamente envolvidas por um brilhante raio de luz. Quando os olhos de Isaac ficaram vermelhos após a súbita explosão de luz, ele também ouviu o som das sirenes da polícia ecoando por toda a escola. Aquele que está escondido na escola. Saia com as mãos no ar. O grito de um policial veio do pátio da escola. Isaac espiou por cima dos caixilhos das janelas e viu o pátio de repente com 10 carros de polícia com as sirenes enviando raios de luzes azuis e vermelhas. Então, havia 20 policiais. Todos pareciam estar armados. Isso não foi ideia de Oliver. Isaac se ajoelhou e bateu os nós dos dedos contra o chão de azulejos, onde seus lacaios deve ter criado essa isca. Bom. Oliver. Bom. Você está tornando isso mais interessante. Ele disse que podemos usar truques para ganhar. Ao me prender, ele ganharia. Aposto toda a minha riqueza que ele está atualmente sorrindo e rindo com seu amigo fora da escola. Esperando para tirar uma foto da minha prisão. Mas você cometeu um erro. O lábio de Isaac se curvou para cima, e ele tocou o chão de azulejos com as palmas das mãos. Então, seus lábios começaram a se mover quando o som de murmúrios soou no corredor escuro. Ação milagrosa do grande sacerdote. Tempestade de neve. Nuvens grossas se estendiam pelo céu. Eles apareceram do nada e, de repente, tudo ficou ainda mais escuro. Esse fenômeno não foi vislumbrado pelos policiais. Eles levantaram a cabeça para ver o céu escurecendo. Então, pequenos flocos de neve começaram a cair antes que se tornasse uma chuva forte. A neve obstruía sua visão e eles não podiam nem ver seus parceiros ao lado deles. A tempestade de neve estava apenas engolindo a escola. O limite de força de Isaac era esse. Tentar submergir o Snowstar inteiro em Snowstorm pode matá-lo honestamente. Enquanto os policiais entravam em pânico do lado de fora, Isaac correu para a sala de controle, onde guardavam as gravações das câmeras. Lá, ele inseriu um pendrive no laptop e baixou as gravações da câmera de hoje. A câmera deve ter gravado Oliver ou um de seus amigos quebrando a janela. Depois que a barra de carregamento mostrou 100%, Isaac embolsou o pendrive com um sorriso e saiu correndo da escola. A tempestade de neve cobriu sua fuga, e logo ele saltou a pequena cerca. Witch Online capítulo 433 A Batalha Final, 2, Arg. Com o coração batendo forte e o rosto cheio de dor, Isaac sentou-se em um banco próximo perto da cerca da escola. Ele ainda podia ver a incrível visão da tempestade de neve furiosa acima da escola. Os pedestres próximos não podiam acreditar em seus olhos.
Nem mesmo uma partícula de floco de neve caiu do lado de fora da escola. Parecia que um deus enfurecido estava atacando a escola. Isaac continuou segurando seu peito com suor frio escorrendo pelo rosto. A criação da tempestade de neve já o havia esgotado completamente. Ele tentou recarregar antes de ir atrás de Oliver e o resto. No entanto, então ele viu 10 figuras com roupas escuras correndo ansiosamente para longe da escola. Eles passaram pela rua e entraram em um café próximo. Suas roupas estavam manchadas de neve, o que significava que eles estavam realmente escondidos no pátio da escola. O lábio de Isaac se curvou para cima. Ele tentou se levantar com as batidas fortes do coração. Era como se o coração estivesse tentando estourar em seu peito. O suor frio logo o encharcou completamente. Isaac arrastou os pés atrás dele enquanto caminhava em direção ao café. As janelas mostravam um Oliver furioso gritando com seus amigos. Eles não pareciam estar de bom humor. Então, Isaac estendeu a mão e abriu a porta, assim atraindo a atenção de Oliver e do resto. Seus olhos mostraram claro choque, e eles estavam confusos com o traje de Isaac. Parecia que ele veio completamente despreparado para a repentina tempestade de neve. O casaco do sacerdote não parecia cobrir o frio. No entanto, foi realmente muito quente. Você falhou. Isaac disse com uma risada inicial. RGH. O que você quer dizer? Oliver tentou fingir ignorância. Eu sei que você chamou a polícia. Isaac deu um tapinha na neve de seus ombros e se sentou na cadeira próxima com as pernas cruzadas. HMPH. Oliver bufou. Eu não contei como o perdedor é determinado. Decidir com violência não seria uma maneira cavalheiresca de fazer as coisas, certo? Certo. Isaac concordou e bateu o dedo contra a mesa. Você não acha que isso é chato? Vamos continuar rodando em círculos. Eu gostaria de acabar com isso de uma vez por todas. O que você sugere? Oliver perguntou enquanto seus amigos ficaram em silêncio. Seus olhos ainda mostravam alguma vigilância anterior. Eles não se esqueceram da cena de Isaac destruindo-os na briga de rua. Toque, toque, toque. A maneira rítmica de Isaac bater com o dedo na mesa ecoou na loja. Oliver e seus amigos esperaram calmamente. Então, Isaac falou, há um hospital abandonado a apenas alguns quilômetros de distância. Vamos usar isso para determinar o vencedor. Desta vez, sem chamar a polícia. Apenas o seu grupo vs. Eu, o último de pé, ganha. Ah! Oliver riu zombeteiro. Ele achava que Isaac estava louco por pensar que ele ainda tinha uma chance de ganhar. Logo, o riso se transformou em gritos de raiva. Ele também se sentiu muito humilhado por Isaac ter pensado isso. Seus amigos trocaram olhares e não estavam tão confiantes quanto Oliver. Eles não podiam esquecer a briga de rua. Tudo bem, nos vemos lá. Oliver gritou, e seu corpo inteiro tremeu. Em uma hora, disse Isaac e saiu da loja. Depois que a porta se fechou, os amigos de Oliver perguntaram, você tem certeza que isso é uma boa ideia? Pare de se acovardar. Oliver retrucou, eu já confirmei que o poder que ele mostrou foi o resultado de alguns esteroides. Ele não é forte, ele é fraco. E se ele usar esteroides de novo? Não importa. Eu tenho uma arma secreta. Oliver sorriu enquanto passava a mão pela cintura. Uma hora depois, Isaac abriu um frasco de comprimidos e derramou o interior em sua boca. Quando as pequenas pílulas brancas atravessaram sua garganta, ele engoliu em seco. Então, ele jogou o frasco de comprimidos vazio no canto da sala do escritório. Isaac colocou os pés em cima da mesa do escritório e viu o ponteiro do relógio movendo-se lentamente no sentido horário. O prazo para a promessa havia expirado. Toque, toque, toque. Ele novamente bateu o dedo contra a mesa e esperou enquanto o relógio marcava lentamente. A sala do escritório estava serena, sem nenhum som, exceto as batidas. Minha energia ainda está esgotada. Os analgésicos só vão aliviar a dor no peito. Só posso usar mais um feitiço antes de me machucar de verdade. Tenho medo de que meus órgãos se rompam se eu abusar da sorte. Agora, que feitiço devo escolher? Então, o ponteiro do relógio se moveu, e isso forçou um sorriso a aparecer no rosto de Isaac. Ele pegou seu telefone com tela sensível ao toque e o abriu via scanner de impressão digital. Com o polegar direito, ele o moveu pela tela, abriu o navegador e digitou o site da Videoking. Então, ele viu que seu vídeo havia sido carregado um minuto atrás.
Não havia nenhuma visão, mas ele sabia que não havia mais volta. Mesmo se eu perder a batalha, eu ganhei a guerra. O sorriso de Isaac era sincero e veio direto do fundo de seu coração. Então, ele guardou o telefone no bolso e se levantou. Ao sair do escritório, ele entrou nos corredores mal iluminados do hospital abandonado. Não havia sequer um lampejo de luz vindo de qualquer lugar. Os azulejos estavam envoltos em escuridão e as camas de hospital abandonadas adornavam os corredores. Havia pedaços de papel espalhados pelos corredores, e o cheiro de mofo se infiltrava pelo teto. Isaac encostou-se à janela, e a luz quente que envolvia as ruas não chegava até o pátio do hospital. Ainda assim, ele podia ver as várias pegadas chegando à porta da frente. Eles estão muito confiantes, não se importando em se mover furtivamente. Bem, contando as pegadas, os pares pertenciam apenas a 7 pessoas. A pergunta permanece: onde estão esses 3 escondidos? Então, Isaac enfiou as mãos nos bolsos e caminhou pelo longo corredor. Na outra extremidade, ele abriu uma porta enferrujada e viu uma escada que levava ao terceiro andar. Ele estava atualmente no andar mais alto, quarto. Depois de abrir a porta, era impossível não ouvir o som de passos batendo contra as escadas. Havia alguém subindo as escadas. Sozinho? Não. Isca. Isaac bufou e fechou a porta. Então, ele saltou pelo corredor, passou pelo escritório e chegou ao outro lado do corredor. Mais uma vez, ele abriu a porta e ouviu alguém subindo as escadas. 2. Eles não são a isca. Em vez disso, impacientes. Acredito que posso eliminá-los. Witch Online capítulo 434 A batalha final. 3. Tic. 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 Os olhos desfocados de Luna continuaram observando enquanto o ponteiro do relógio continuava fazendo tic-tac no sentido horário. Seus dedos mexeram com uma caneta de madeira, e um livro aberto foi colocado sobre a mesa. Sua casa estava envolta em escuridão. Seus pais estavam deitados em suas camas, com as pálpebras bem fechadas, e o sono os engolindo. O corredor curto tinha uma pequena porção de luz vindo por baixo da porta de Luna. Seu quarto estava banhado por uma luz quente, e a cama estava coberta com um cobertor. Por que eu falei sobre ele sobre uma coisa não tão estúpida? Quando a caneta caiu sobre a mesa, ela cobriu o rosto envergonhado com as orelhas pintadas de vermelho. Ele deve achar que sou esquisita. Talvez até tenha pensado que eu sugeri algo sujo. Enquanto suas bochechas coravam ainda mais, ela revelou seu rosto rosado e um profundo rubor. Bem, se ele quiser, eu posso dizer sim. Bah despejo. Bah despejo. Bah despejo. O aumento de seu batimento cardíaco a obrigou a agarrar seu peito dolorido. Seus lábios se contraíram enquanto seu rosto mostrava sinais aparentes de dor. Seus membros convulsionaram quando seu corpo inteiro começou a gritar de dor. Depois de um longo minuto aterrorizante, ela soltou um suspiro de alívio quando caiu no chão. A dor desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Seu coração ainda estava batendo para cima e para baixo. Luna usou seus braços fracos para se levantar, mas o medo persistente de uma nova dor diminuiu seu movimento. Está voltando. Uma partícula de medo se refletiu em seus olhos. Ela sabia o que significava o súbito aparecimento de dor. A doença de inverno tinha voltado batendo. Com a ajuda da cadeira, ela finalmente conseguiu se levantar. Não. Eu deveria ter mais um mês. Por quê? Isso aconteceu? Isso significava uma coisa, e Luna sabia disso. A doença de inverno voltou mais forte do que nunca. Sua expectativa de vida foi reduzida em mais um mês e, sabendo o que poderia acontecer, ela poderia não viver o ano seguinte. Luna se jogou em sua cama macia e soluçou com um tom inaudível. No entanto, naquele momento, ela enxugou as lágrimas e afastou todos os pensamentos de desistir. Havia uma maneira de se salvar, e ela sabia o que fazer. Ela pegou o capacete de realidade virtual, posicionou em volta da cabeça e olhou com firmeza para as estrelas. Eu quero ajudá-lo. Eu quero me salvar. Enquanto seus lábios rosados se moviam para cima e para baixo, ela disse uma última vez antes de entrar no jogo. Digitar. Toque. 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 A escada apertada só cabia 2 pessoas andando lado a lado. Eles continuaram conversando enquanto os passos dos 2 jovens ecoavam pelas paredes. Eu não tenho muita certeza sobre isso.
Um jovem de cabelos bronze disse enquanto segurava um bastão com arame farpado enrolado em sua mão direita. Sobre o quê? Seu amigo íntimo, um jovem de cabelos loiros, perguntou enquanto segurava um bastão com arame farpado. No entanto, ele era canhoto. Seguindo as ordens de Oliver, o homem de cabelo bronze girou o bastão em volta dele, imaginando que Isaac estava bem na frente deles. Ele vai nos condenar a todos. Ei! Ele pode ser excêntrico e um pouco irracional às vezes, mas lembre-se de quem te ajudou a se formar. O homem louro tentou falar algum raciocínio em seu amigo. Suspiro. Você está certo. O jovem de cabelos bronzeados sabia que o seu futuro estaria arruinado se Isaac não fosse cuidado. Seu futuro parecia bastante brilhante. Ele poderia conseguir um bom emprego em uma grande empresa, casar-se com uma garota bonita e ter alguns filhos e filhas. Então, os arredores ficaram muito mais escuros do que antes quando eles estavam prestes a alcançar a terceira plataforma que levava ao terceiro andar. Os dois homens agarraram seus bastões com força e olharam ao redor com cautela. Depois de um curto período de tempo, um pequeno vislumbre de luz veio das janelas ao redor. A escada agora tinha melhor visibilidade. Eles estavam prestes a derrubar seus bastões, mas só viram as escadas e duas portas. Suspiro. Eles deram um suspiro de alívio e caminharam em direção às escadas. Eles estavam prestes a continuar marchando em direção ao quarto e último andar. Quando eles viraram as costas para a porta, Isaac sorrateiramente saiu pela porta entreaberta e agarrou o colarinho do homem de cabelo bronze antes de puxá-lo com força para trás. A visão do homem de cabelo bronze nadou rapidamente, e ele perdeu o controle de seu bastão. Então, a parte de trás de seu crânio atingiu o chão de ladrilhos e o ar deixou seus pulmões, fazendo seu peito afundar. Isaac correu pela pequena sala e agarrou o bastão enquanto deslizava em direção à outra porta. No entanto, o homem de cabelos loiros já estava esmagando seu bastão com um olhar enfurecido piscando em seu rosto. Isaac inclinou a cabeça no sentido anti-horário e deu um passo rápido para trás. O morcego passou por seu nariz e bateu direto no peito do homem de cabelo bronze. Eca! O homem de cabelo bronze cuspiu um bocado de sangue, e a brancura começou a se espalhar em torno de suas pupilas. Ele perdeu a consciência com um último suspiro. Eu sinto muito. O homem de cabelos loiros gritou para seu amigo caído. Mas então, Isaac bateu com o taco na rótula, e um grito ensurdecedor ecoou por todo o hospital. O homem louro caiu no chão com espuma escorrendo dos cantos da boca. No primeiro andar, Oliver e Luke pararam instantaneamente e sentiram suas peles ficando frias enquanto o grito ecoava ao redor deles. Eles trocaram olhares, e ambos avançaram rapidamente e começaram a subir as escadas. Depois de um tempo, Isaac amarrou e entupiu os dois homens. Então, ele os arrastou para o depósito vazio próximo, deixou-os lá e saiu com um novo telefone na mão. Isaac casualmente passou pelas conversas do louro. As coisas que ele viu o fizeram ter um olhar frio. Então, ele pegou seu próprio telefone, abriu um aplicativo de câmera e tirou várias dezenas de fotos. Depois disso, ele embolsou o segundo telefone e começou a enviar mensagens de texto em seu próprio telefone. Um momento depois, ele pressionou enviar com o polegar direito e viu que a mensagem havia sido encaminhada. A última fase da guerra foi encomendada com aquela mensagem de texto. Witch Online capítulo 435 A Batalha Final, 4. Estrela da Neve, perto do coração, dentro da delegacia de polícia. Toque, toque, toque. Em um escritório de canto, o capitão de polícia da delegacia batia ritmicamente com o dedo indicador na mesa de vidro sólido. Em sua mão esquerda havia um controle remoto de TV, que ele costumava mudar para os canais que eram exibidos na TV. Hoje, houve um estranho fenômeno de tempestade de neve. A TV mostrou o News Channel. Então, o capitão da polícia mudou o canal com um toque de um botão. O recente aumento do vício em videogames deixou muitos professores preocupados. Outra estação de notícias. À medida que a língua venenosa da cobra se aproximava de sua vítima, suas pupilas começaram a contrastar lentamente enquanto se preparava para um ataque. O canal Descoberta. Clique. O capitão de polícia fechou a TV com um toque no botão de desligar. Então, ele colocou o controle remoto em sua gaveta esquerda e tirou um esboço do culpado do recente incidente de roubo. Bater. A porta foi aberta de repente, e um policial anormalmente pálido entrou correndo. Capitão, você viu o e-mail que lhe enviei?
Isto é urgente. Que e-mail? O capitão de polícia perguntou enquanto fechava lentamente a gaveta. Então, ele viu um borrão correndo pela sala, pegando o teclado da mesa e virando o monitor para ele. O que você está fazendo? O capitão de polícia franziu a testa para seu subordinado, que parecia estar em pânico enquanto seus dedos tremiam enquanto batiam no teclado. Isto é urgente. Logo o e-mail foi puxado para a tela, e o policial virou o monitor de volta para encarar o capitão, e então um vídeo começou a rodar. A princípio, o capitão de polícia estava conferindo o vídeo com tédio. No entanto, tudo deu uma guinada quando a voz do jovem ecoou na tela. Seu rosto lentamente mudou de tonalidade. Depois que o vídeo acabou, ele se virou para seu subordinado, seu rosto sombrio. A localização dessas crianças é conhecida? O policial franziu os lábios. Eu não tenho certeza. Mas, nós temos uma pista. Não muito tempo atrás, recebemos uma mensagem de texto de brincadeira dizendo que havia intrusos em um hospital abandonado. Isso soou semelhante ao trote sobre a escola. Então, pensamos que não era muito, mas o nome Oliveira foi mencionado. E eu ordenei a alguns policiais que verificassem a casa de Oliveira, e apenas sua mãe estava lá. O capitão da polícia pegou seu casaco do cabide próximo e saiu de seu escritório enquanto gritava com o coração. Todo mundo, entre em seus carros. O local é um hospital abandonado, a poucos quilômetros do coração. Depois de seu grito, todos os policiais ativos se levantaram, pegaram seus casacos e correram em direção a seus veículos. O policial atrás dele engoliu em seco e perguntou: "WWW Maxwell realmente ordenará sua sentença de morte quando descobrir?" "É claro." O capitão da polícia retrucou enquanto tirava as chaves da gaveta e caminhava em direção às portas do prédio. "Mas eu não estou muito preocupado com ele. Há alguns fodidos malucos escondidos nas sombras prontos para mostrar seus rostos e presas para Oliver. Vamos prendê-lo, ou nossa reputação irá rapidamente mergulhar nos esgotos." KKKKK. Isaac andou pelos longos corredores escuros com o bastão de arame farpado arrastando atrás dele. Enquanto ele passava pelas janelas de painéis compridos, ele deu uma rápida olhada em seu relógio de pulso e murmurou: "Eles já devem ter visto." Qualquer vídeo relacionado ao Snowstar geralmente era visto pela polícia em 24 horas. O motivo foi o incidente do ano passado, onde um criminoso gravou um vídeo de sua intenção de roubar alguém. Foi bem sucedido, e ele quase matou sua vítima. Se a polícia tivesse levado isso mais a sério ou agido mais rápido, eles teriam evitado. O ladrão, no final, foi preso, mas não antes de derramar mais sangue. Agora, ele estava apodrecendo em um buraco profundo. Nunca mais veria outro ponto de luz. A magnitude do meu vídeo deve estar na lista de prioridades deles. É por isso que eu adicionei uma palavra-chave muito popular: criminoso à descrição. Isso definitivamente atrairá o interesse da polícia. Isaac continuou cantarolando uma música alegre quando as portas não muito longe dele foram abertas. Oliver e Luke saíram enquanto suavam furiosamente. Eles também carregavam o mesmo bastão de arame farpado. Seus apertos no bastão se apertaram e eles se lançaram para frente. Oliver correu pelo lado esquerdo e Luke pelo direito. Eles tentaram um ataque de pinça. Isaac girou o bastão em volta dele e sentiu o peso do arame farpado empurrando o bastão ligeiramente para baixo. Um golpe doeria como o inferno. Os músculos de Oliver incharam. Ele deu um longo passo à frente e usou todo o impulso de seu corpo para fazer um golpe poderoso. Isaac já havia colocado os pés para trás e se preparado para se esquivar. Quando o bastão se aproximou, Isaac se inclinou para trás e se esquivou do golpe maluco de Oliver. Luke então voltou a esmagar seu bastão, mas só conseguiu errar o corpo de Isaac pelo comprimento do cabelo. Então, Isaac agarrou um taco com as duas mãos e o acertou na clavícula de Luke. Luke desesperadamente colocou o bastão no caminho, mas foi jogado para trás devido ao impacto. Suas costas bateram na janela, e ele podia sentir o som de vidro se estilhaçando atrás dele. Um suor frio encharcou suas costas quando ele percebeu o quão perto estava da morte. Oliver cerrou os dentes, pulou um pouco acima do piso de ladrilhos e esmagou o taco com raiva. Os gritos de Isaac e Oliver ecoaram no hospital enquanto ambos batiam seus tacos um contra o outro. 2 morcegos foram atingidos. Bom. Depois que o confronto inicial acabou, os olhos de Oliver tremeram quando viu os joelhos dobrados de Isaac lentamente se endireitando.
Ele estava perdendo a batalha da força. "Sei como." Oliver gritou com descrença. "Você se tornou mais fraco." O lábio de Isaac se curvou em um sorriso alegre, e então ele esmagou o taco de Oliver e o perseguiu com o último golpe do taco. Rachadura. O bastão de Isaac fez com que a arma de Oliver voasse de seu alcance. Baque. Oliver rolou no chão e só conseguiu se levantar depois de bater na parede dos fundos. Tanto Luke quanto Oliver olharam para Isaac com medo. Seus olhos mostravam vigilância. Isaac agarrou o bastão com mais força e se sentiu mais confiante do que nunca em sua vida. No entanto, então passos ecoaram no corredor, e jovens de 6 braços vieram correndo. Oliver e Luke não puderam deixar de sorrir. A vitória parecia estar sobre eles. No entanto, o sorriso de Isaac não mudou nem um pouco porque ele viu um lampejo de luz azul e vermelha vindo de fora. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.